Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura e de quarentena. Antes da gente começar o vídeo, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever e de deixar o seu joinha nesse vídeo que já fortalece. Você que já é de casa pode nos ajudar fortalecendo na vaquinha que a gente está organizando para poder comprar novos equipamentos que vão garantir a continuidade e também a melhoria do canal. O link vai estar na descrição desse vídeo. Desde 2014 se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil também se comemora o Dia de Teresa de Benguela. E vocês estão ligados em quem é Teresa de Benguela por conta das aulas de história que vocês tinham na escola. Vocês não tiveram aula sobre Teresa de Benguela na escola? Você não está sozinho nessa. Eu também não aprendi sobre Teresa de Benguela na escola. Na escola, inclusive, aprendemos sobre outros heróis, mas o que todos eles têm em comum? São todos homens brancos. Não por acaso, Tiradentes foi pintado com a imagem de Jesus. E eu não estou falando do Jesus real. Estou falando daquele sueco que não aguentaria nem 2 horas debaixo de um sol escaldante. Imagina então 40 dias no deserto. E eu não vou nem falar dos lábios, porque como a gente sabe, homens brancos não têm lábios. Mas voltando aos heróis que a gente conheceu na escola, alguns deles ganhavam a vida caçando indígenas e negros, e eles eram chamados de bandeirantes. Tem até um enorme monumento feito em homenagem para esses heróis nacionais lá em São Paulo. Aliás, tem várias coisas que não prestam em São Paulo, né? Tipo poluição, Dória. Ainda sobre Teresa, ela liderava um quilombo composto por negros, indígenas e brancos pobres, e resistiram juntos há mais de 20 anos os ataques dos bandeirantes. Ela é um dos principais expoentes na luta anti-escravagista em toda a América. Esse quilombo era chamado de Quilombo do Piolho, né? Uma referência ao seu líder, que era também companheiro da Teresa. Algo que acontece em vários outros quilombos, era uma tradição portuguesa batizar os quilombos pelo nome dos seus respectivos líderes, e também era conhecido como Quilombo do Quariterê. Ele fica na região onde hoje está estabelecido o estado de Mato Grosso, fazendo fronteira com a Bolívia. Existiu no século XVIII, entre os anos de 1730 até 1795. Nesse quilombo eles se especializaram na forja, que é uma espécie de forno superaquecido, onde derretiam metais para construção de utensílios domésticos. Eles tinham um sistema de defesa tão bem apurado que a cada tentativa de ataque dos bandeirantes, eles conseguiam impedir, tomavam suas armas e com essas armas eles construíam esses utensílios domésticos, principalmente panelas. Agora veja a beleza disso. Eles pegavam instrumentos que haviam sido construídos pelos brancos para matar e então eles transformavam em utensílios que ia servir para produção de alimento, onde eles alimentariam toda a comunidade. Sério, isso é sensacional. Há uma infinidade de mulheres negras que fizeram acontecer ao longo da história desse país. Então a história do Brasil colônia não se resume à escravidão. É também sobre como essas mulheres resistiam ao sistema da maneira que podiam e também alimentavam seus filhos enquanto cozinhavam sonhos de dias melhores. Essa tradição de pensar futuros emancipados é encarnado na pessoa da autora que vamos falar hoje. Conceição Evaristo é natural de uma favela de Belo Horizonte e foi conciliando o trabalho como empregada doméstica que ela conseguiu concluir o que hoje a gente chama de ensino médio, isso com 25 anos de idade. Depois disso, em busca de novas oportunidades e melhoria de vida, ela se muda para o Rio de Janeiro, onde consegue passar num concurso para magistério e entrar no mundo das letras. Primeiro ela fez a graduação e depois ela conseguiu ser mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e também doutora em literatura comparada pela Universidade Fluminense. Porém, a própria autora nos fala que gostaria que as pessoas se prendessem menos à sua biografia e mais às suas obras literárias. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre o livro de Conceição, o Ponciá Vicêncio, e o livro de hoje foi escolhido numa enquete que rolou lá no Instagram. Aproveita também para seguir as nossas redes sociais, Facebook Litera Negra, Twitter e Instagram, @literanegra. Nos últimos anos, inclusive, tem crescido um movimento nas redes sociais pedindo para que Conceição Evaristo entre na Academia Brasileira de Letras. No vídeo sobre Ponciá Vicêncio, por exemplo, eu mesmo endosso essa campanha. Mas, veja bem,
A Academia Brasileira de Letras existe desde 1897 e ao longo de toda a sua história, apenas 3 pessoas negras fizeram parte de suas cadeiras: Machado de Assis, Castro Alves e José do Patrocínio. Nunca uma mulher negra. O que me faz pensar que o ABL da sigla não seja Academia Brasileira das Letras, mas sim Amigos Brancos das Letras. E sem mais delongas, o livro que a gente vai falar hoje é esse aqui, ó. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Esse livro aqui é da editora Palas, né? Foi publicado em 2014 e esse aqui que eu tenho foi um presente, né, da parceria com a livraria Blux. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar também o link da livraria na descrição desse vídeo. Toda a produção literária de Conceição atravessa temas como a discriminação racial, de gênero e de classe, abordando sem meias palavras a cruel realidade do cotidiano. A professora Leida Martins, da UFMG, vai falar que para os africanos escravizados e seus descendentes, o nosso passado não terminou. Tem até um rap que fala sobre isso, né? Favela vive. O futuro chegou e ainda usamos correntes, escravizados através do tráfico de entorpecentes. Nos empurram todo dia goela abaixo. Ódio, medo, desespero, incentiva a violência. Dizem que são os bandidos, mas quem mata usa farda e exala despreparo e truculência. Quem tem olhos para ver, que veja. Sinceramente, não precisamos ter tantos neurônios assim ou títulos acadêmicos para a gente perceber que o passado ainda não foi completamente expurgado, nem em termos emocionais e muito menos em reparação histórica. A Lei 10.639 e 11.645, que coloca a obrigatoriedade do ensino de África, relações étnico-raciais e dos povos indígenas, tem quase 20 anos de implementação e ainda hoje nossas crianças crescem sem nem ao menos ouvir falar no nome de Teresa de Benguela. Ainda tem muita gente branca nesse país, por exemplo, que acha que a lei de cotas em universidades e concursos públicos é muito. Eu, por outro lado, acredito que esse país nos deve até a alma. É também sobre isso que Conceição trabalha nos 15 contos que compõem esse livro. É um livro relativamente curto, tem apenas 114 páginas, e tem gente até que pensa que é um desses livros que a gente lê em uma sentada. Eu, particularmente, acredito que tem muitas coisas que dá para fazer numa sentada, mas ler Conceição Evaristo definitivamente não é uma delas. Enquanto a ternura é a forma de redenção de quase todos os personagens do romance Ponciá Vicêncio, nessa obra, Conceição nos apresenta uma significativa galeria de mulheres, todas negras, de uma forma que a gente se pergunta se não seria sobre a mesma mulher em diferentes fases da vida. Elas diferem em idade e experiências, mas todas elas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na corda bamba que sustenta a vida. No livro estão presentes mães, filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos negros, como falei para vocês, e Conceição nos apresenta sem nenhum floreio parte do seu cotidiano. E não precisa ser nenhum grande estudioso para percebermos que é o mesmo cotidiano de exploração e violência que experimenta negros e negras no Brasil. Nesses contos, percebemos como o passado pode ser inevitavelmente implacável e o futuro, por sua vez, incerto, quando não negado ou até mesmo roubado. Nada de novo no universo da diáspora africana na América, mas que por Conceição Evaristo é nos apresentado de forma tão sublime e arrebatadora que a minha vontade, sinceramente, era de abraçar ela e de livrá-la de todas as dores do mundo. Mas é também sobre essas dores que Conceição faz nascer a sua arte. Ela é a criadora do conceito escrevivências, que é sobre a escrita de um lugar específico, a subjetividade de uma mulher negra na sociedade brasileira, uma sociedade racista e elitista. Conceição encontrou na escrita não somente uma maneira de sangrar, e ainda de invocar e evocar sonhos onde a liberdade e a justiça social correm livres como um rio. O primeiro conto, por exemplo, que inclusive dá nome ao livro, fala da história de uma mulher que não conseguia lembrar da cor dos olhos de sua mãe, e também sobre reencontros. Separei um trecho dele para vocês. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas,
Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Na sequência, conhecemos também Ana da Venga e a sua primeira festa de aniversário com 27 anos de idade, que por conta da polícia acabou também sendo a última. Ainda presente nessa galeria de mulheres, temos Dudu Querença, Maria, Natalina, Lu Amanda, Cida, Lumbiá, Quimbá, a abissal fragilidade e também a potência que habitam nos corpos dessas mulheres negras nos toca de maneira singular. Enquanto eu lia, era como se a própria Conceição tivesse colocado as mãos e arrancado minha alma pela garganta, colocasse no colo e chamasse para conversar. E é exatamente nesse diálogo que percebo que a corda bamba que sustenta a vida de muita gente anda por um fio faz tempo. E não é só sobre o coronavírus. Aliás, não estamos no mesmo barco. Enquanto os ricos se escondem em iates e os 42 bilionários brasileiros aumentaram somente durante a pandemia o seu patrimônio em mais de 34 bilhões, outros não têm nem barco, nem casa para morar e nem água limpa. Ou ainda saneamento básico, com esgotos passando na frente de suas casas, ou até mesmo dentro delas. Isso, mais uma vez, quando a pessoa tem uma casa. Algumas não têm nem a liberdade. Aproximadamente cerca de 3.000 mulheres, a maioria negras, como nas histórias de Conceição. Eu quero que vocês fiquem atentos e atentas ao que Brisa tem a dizer. Meu nome é Brisa, eu faço parte da Reforma, que é a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, e faço parte da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Bem, quando falamos sobre encarceramento feminino, estamos falando de um encarceramento que, assim como o masculino, é bastante seletivo. Então, o perfil das mulheres privadas de liberdade no nosso país é um perfil bastante nítido. A maioria são mulheres negras, empobrecidas, com baixo grau de escolaridade. Em sua maioria, elas estão presas por conta de delitos previstos na lei de drogas e boa parte delas ainda não tem sequer condenação. A cultura do proibicionismo está bastante ligada à cultura de encarceramento em massa dessas mulheres. Com o recrudescimento de políticas proibicionistas no Brasil ao longo do século XXI, houve um boom no encarceramento feminino. Ou seja, o encarceramento feminino está bastante ligado à nossa atual política de drogas. E, diante desse cenário de coronavírus, os direitos das mulheres privadas de liberdade estão sendo ainda mais vulnerabilizados. Por exemplo, a audiência de custódia, que é a apresentação da pessoa presa ao juiz no prazo de 24 horas depois que ela é presa em flagrante ou submetida a qualquer outro tipo de prisão, ela vem acontecendo de forma virtual nos estados. No caso de Pernambuco, há casos em que a audiência de custódia foi realizada inclusive por e-mail, o que impede o principal objetivo da audiência de custódia, que é justamente o juiz avaliar se a pessoa foi submetida a práticas de tortura. Outra questão também é a suspensão das visitas durante esse período de pandemia. E, por fim, tem a questão também da recomendação do CNJ, que é a recomendação 62, que fala que as mulheres gestantes, mães, elas devem ser priorizadas em relação a medidas de desencarceramento, que são medidas também para combater a pandemia do coronavírus, né? Mais do que nunca, a liberdade é uma questão de saúde pública. Essa recomendação, ela prevê, por exemplo, a revisão de prisões preventivas para as mulheres que estão gestantes ou para outras pessoas que são de grupo de risco. Prevê também a saída antecipada do semiaberto ou do aberto, a flexibilização desses regimes. E isso também vem sendo ignorado pelo nosso judiciário. Então, nós vivemos um contexto em que o Poder Judiciário tem um papel importante no encarceramento das mulheres no nosso país. Meu muito obrigado a Brisa pela participação. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a realidade do Covid nas penitenciárias,
fica atento aos textos e vídeos que eu separei na descrição desse vídeo. Não deixa também de comentar sobre o que você achou desse vídeo e também sobre qual livro você gostaria de ver a gente falando aqui no canal. E falando em canal, eu sou a pessoa que aparece aqui na frente da câmera, aquela que lê os livros, faz o roteiro, trabalha na edição, mas eu não sou o único que faz o Litera Negra. Vitória, por exemplo, além de fazer a filmagem, ela também cuida da curadoria do cenário. Gabriel Vitiello também é um grande amigo que faz as artes do canal. Além disso, ele trabalha como design e também editor de vídeo. Vocês podem conhecer o arroba dessas pessoas na descrição do vídeo e acompanhar o trabalho delas. Tem também o pessoal do lado A, o LT e o Deja, que disponibilizam a faixa interlúdio para a gente estar usando na trilha sonora dos vídeos. E também cada um de vocês que comentam nos vídeos, curtem e compartilham ele com as pessoas, ajudando a espalhar e popularizar o rolê do povo negro na literatura. É isso, gente. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura.